Quantas vezes você não consegue tomar posse da bênção de Deus, porque você olha para você e nas suas atitudes e diz: eu não mereço, não é para mim. Sabe o que Deus está fazendo com que eu e você entenda nesta noite? Olha, fique tranquilo, porque o poder é meu, a sustentação é minha, a força vem de mim, o teu alimento vem de mim. Nós estamos alegres com o nosso Deus, pelo privilégio que Ele nos concede de poder estar nesta casa de adoração, onde nós estamos reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas nesta noite. Os irmãos aí falando sobre o retiro, o evento. Estes homens estão animados e com semblante alegre, porque eles descobriram coisas que só foram reveladas ali, né? Às vezes algum tipo, você vai ver algumas coisas diferentes aí, vai chegar a hora de você pegar isso, né? Mas por enquanto você vai ficar só na vontade, né? Porque era para lá, né? Foi ativada alguma coisa lá, né? Graças a Deus. E nós estivemos ali os 2 dias participando. Tive o privilégio de ministrar uma palavra ali. Foi bênção de Deus. Nós louvamos a Deus por toda a equipe e por todos que participaram. Eu quero contar uma história para você entender e olhar Deus de uma maneira mais generosa. A gente ouviu uma história da seguinte forma: alguém chamou um táxi e combinou uma viagem e pediu para o taxista: olha, eu vou ficar na cidade por 3 dias. Você quer ser o meu motorista? Eu estou num evento na cidade, 3 dias. Você quer ser o motorista durante os 3 dias? Sim, quero. Aí ele diz: você pode fazer um preço e desligar o taxímetro? Ele diz: sim, combinamos. E aí todas as vezes que ele ia entrar, que ele chamava o taxista, que ele entrava no carro, ele olhava para o taxímetro ligado, e o taxista dizia assim: é só para ter uma noção. Eu não vou cobrar o que está aqui não, é só para ter uma noção. E aí terminava aquela viagem, aquele passageiro pegou a primeira viagem, pegou a nota de R$50 e deu para o taxista. Ele diz: agora não tem troco, só deu 20. Ele falou: não, eu não quero troco, os 50 é seu. No outro dia de manhã, ele liga de novo para o taxista, chama ele para uma nova viagem, e quando ele chega, o taxímetro ligado. Ele diz: mas o taxímetro está ligado. Ele disse: é só para ter uma noção, não preocupa com isso não. Deu uma viagem, e aquela pessoa que era o passageiro deu novamente um valor muito acima do que estava no taxímetro. E no terceiro dia, da mesma forma. E no final do evento, aquele homem chamou o taxista mais uma vez. Quando ele chegou, que ele entrou no carro, ele ia para o aeroporto. Foi a primeira vez que o taxímetro estava desligado. E foi a viagem que ele recebeu o maior valor pela corrida. O que eu quero que você entenda nesta noite? Que aquele que anda com você,
que aquele que te escolheu, aquele que te chamou, está dizendo para você nesta noite: desliga o taxímetro, porque eu sou generoso, e eu não quero dar para você o que você merece, eu não quero dar para você aquilo que você trabalhou para receber, eu quero dar para você segundo a minha generosidade. Então, se você veio nesta noite e está com o seu taxímetro ligado, eu te aconselho: desliga o taxímetro. Desliga o taxímetro. Fala para o irmão que está perto de você: ei, eu acho melhor você desligar o taxímetro, porque aquele que anda com você é generoso, ele dá mais. Compensa andar com o taxímetro desligado, porque muitas pessoas querem mensurar, dizendo: olha, eu orei tantos dias, então quero uma bênção desse jeito. Olha, eu fiz tanto de trabalho, eu quero uma bênção desse jeito. Esquece o que você fez, esquece o que você orou, desliga tudo e deixa Deus ser generoso na tua vida. Eu nunca vi ninguém se arrepender de confiar na generosidade do meu Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero caminhar com você aqui em alguns textos, e eu quero, para a base das nossas palavras, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, o verso de número 26. Eu quero trazer aqui algumas partes daquilo que falei com os homens lá na minha palestra, e eu quero trazer alguma coisa que Deus me colocou no coração na parte da tarde, onde eu estava estudando a palavra de Deus, buscando um sentido para que Ele pudesse trazer para abençoar a sua igreja nesta noite. Gênesis capítulo 1, verso de número 26 e 27, diz o seguinte: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aqui. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Na criação de Deus, no início de tudo, quando Ele decide criar o universo, quando Ele decide criar as espécies, Ele usou duas formas, pelo poder da sua palavra, duas formas de criar. E na forma que Ele exerceu, quando você olha na palavra, a maioria dos textos, Deus vai dizer: haja luz e houve luz. Quando Ele vai criar os peixes, Ele dá uma ordem dizendo que as águas produzam peixes. Quando Ele vai criar a vegetação, Ele diz que a terra produza árvores. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele o faz de duas formas. Ele faz e cria. O fazer está relacionado, quando Deus fez o homem, Ele criou a partir daquilo que já existia. O fazer da criação é quando você cria alguma coisa a partir de algo que já existe. Então, quando Deus vai fazer o homem, Ele pega lá o barro e desenha o homem do pó da terra. Matéria-prima do fazer o homem, terra. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele não fala com a água, Ele não fala com a terra, Ele não fala com o universo, Ele fala consigo mesmo. O que Deus diz? Façamos o homem como? A nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus cria o homem a partir do nada. Não existia outro Deus.
ele fala consigo mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual que é a matéria-prima então do homem? Terra e Deus. Então nós observamos que o ser humano, Deus, então pega o que ele criou, tirando de si, e coloca dentro daquilo que ele fez. Você entendeu? Ele pega o que ele criou. Olha, Deus criou o homem, e agora ele pega aquilo que ele criou e coloca sobre aquilo que ele fez. E aí no sopro, alma vivente. Então nós descobrimos pela palavra de Deus que o homem, o ser humano, como diz aqui homem e mulher, o ser humano, ele foi criado por Deus com duas naturezas: a natureza natural e a natureza espiritual. O homem tem dentro de si algo sobrenatural. O homem não é totalmente natural. Ele tem a parte natural para ter legalidade de viver na terra, mas ele tem também a parte sobrenatural, porque ele foi criado para viver no céu. Então o homem é natural e sobrenatural. O exemplo disso está em Jesus. Quando Jesus chega em Maria, Maria diz: ô anjo, como eu vou fazer? Eu nunca conheci um homem. Como eu vou ficar grávida? Aí o anjo disse: calma, o Espírito Santo vai descer sobre ti, e você vai ficar grávida e vai dar à luz ao Salvador. Então Deus queria que Jesus viesse em 100% homem e 100% Deus. Então nasceu de uma mulher por inspiração e pela visita do Espírito Santo. O homem, assim como Jesus foi 100% homem e 100% Deus, o homem não é um Deus, mas o homem tem a essência de Deus na sua vida. O homem carrega dentro de si a essência do Todo-Poderoso. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Diferente, né? Quando ele disse para as águas produzirem peixe, se você tirar o peixe da água, o que acontece? Ele morre. Se você tirar a árvore da terra, ela morre. Mas você pode tirar o homem da terra, que ele continua vivo, porque ele tem Deus dentro do coração. Ele tem Deus na sua vida. Ele pode viver aqui, pode viver no céu, porque o homem só morre se tirar Deus da vida dele. Ele é sobrenatural. Ele recebeu a essência de Deus sobre a sua vida. Em Atos, no capítulo 5, no verso 12, existe uma grande quantidade de pessoas. Eu quero ler com você Atos 5 e 12, que está escrito assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Olha o que diz aqui: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar que em todo tempo o sobrenatural acompanhou o povo de Deus. Em todo tempo. Você não vai conseguir desvincular o sobrenatural da história do povo de Deus. Lá em Abraão, lá com Moisés, no Egito, no deserto, em todo tempo. Será que é um homem natural que chega na pedra e diz assim: pedra, sai água? Não pode ser, tem que ter alguma coisa aí. E é a essência de Deus ativada dentro do ser humano, que lhe dá autoridade para exercer o sobrenatural. E aqui no Novo Testamento, em Atos 5 e 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Havia um poder sobrenatural na vida dos apóstolos. Havia um poder tão grande, pastor Valdemar, que Pedro andava pelas ruas da cidade. Não dava tempo dele parar para orar para todo mundo. As pessoas começaram a ficar na sombra dele.
Ah, isso é superstição? Não, é porque o poder era tão sobrenatural que quando ele passava, que a sombra pegava nas pessoas, elas eram curadas. Chegou certa vez que Paulo pregou no culto, e quando ele suou, que ele enxugou o suor com o seu lenço, e alguém pegou o lenço e levou e encostou em alguém, a pessoa foi curada, porque até no suor do homem tem a essência de Deus. Tem a essência de Deus. Só que precisa ativar isso. Existe uma grande quantidade de crentes, preste muita atenção nisso aqui, que não vivem a plenitude de Deus, porque ainda não ativaram o poder sobrenatural com que Deus os criou. Não entendem, não conseguem, não acreditam, não vivem. Por quê? Não vivem a plenitude, porque estão vivendo só no natural. Estão vivendo só naquilo que acredita, naquilo que dá conta de fazer. E Deus tem para você nesta noite algo muito mais poderoso do que você imagina. Repete mais uma vez para o seu irmão: desliga o taxímetro. Diga, eu estou te avisando, desliga esse negócio, porque você vai ter lucro. Então Deus, observe a questão dos frutos. Vamos lá, Mateus 7:20. Mateus 7:20. O que está escrito em Mateus 7:20? Assim pelos frutos vocês os conhecereis. Aí eu fico olhando e vejo, as pessoas ficam procurando frutos podres, não é? Geralmente quando você fala em fruto, as pessoas dizendo, olha, o fruto daquela pessoa ali não são bons. Só que quando a palavra de Deus está dizendo dos frutos, nós precisamos entender que lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 17 e 18, a palavra do Senhor diz que nós éramos o quê? Oliveiras brava, e Cristo oliveira verdadeira. E a Bíblia diz que nós fomos tirados da oliveira brava e colocados, enxertados em Cristo, que é a oliveira verdadeira. O que eu quero que você entenda aqui? Se você estiver ligado em Cristo, você não precisa se preocupar com os frutos, porque quem vai dar para você as condições de produzir o fruto, porque se você está ligado, se você está enxertado, você não é raiz e você não é tronco. Nós somos galhos. E os frutos, eles são produzidos aonde? Nas árvores, nos galhos. Então, se você estiver ligado em Cristo, se você conheceu de verdade e reconheceu Cristo como seu Salvador, você está ligado na oliveira, é isso? Ligado na oliveira. E quem está ligado na oliveira não produz outro fruto a não ser o fruto da oliveira. Sabe por quê? Porque o fruto, ele precisa da raiz e ele precisa do caule. Ele precisa do tronco, porque é da raiz e do tronco que ele recebe a energia e recebe a seiva para poder produzir. Ele produz folhas, flores e fruto, porque ele recebe o alimento necessário que vem das raízes e que vem do tronco. Compreendeu até aqui? Pelos frutos vos serão conhecidos. Então quem está em Cristo só pode produzir frutos bons. Não tem como produzir outro fruto. Se alguém está produzindo frutos que não são bons, este tal não está ligado na oliveira. E não tem outro termo, está ligado ou não está ligado, porque quem está ligado não produz outro tipo de fruto, a não ser o fruto que a oliveira pode oferecer. E aí eu olho para isso aqui e vejo o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque quando nós
somos enxertados em Cristo, aleluia, nós é que aparecemos, nós é que revelamos, é nós que manifestamos a glória de Deus, é nós que transparecemos a glória de Deus, porque toda árvore que dá fruto, quando alguém chega debaixo de um pé de manga para pegar manga, ele vai olhar a raiz da manga? Ele vai olhar que a grossura é o caule? Não, ele olha para os galhos e diz: olha que tanto de manga tem nestes galhos. Olha, esses galhos estão produzindo muitos frutos. Porque a glória da árvore, a glória da planta é produzir frutos. Eu lembro muito bem que quando plantávamos arroz, naquelas baixadas, de água, ele porfiava ali, crescia, ficava grande, e aí começava a dar os cachos, e tinha cachos que davam, que era tão grande, que o arroz não aguentava ficar em pé, ele tombava. Primeiro vento que dava, o arroz tombava o pé, mas ninguém chegava no pé de arroz, e olhava e dizia: olha que tamanho de pé de arroz, não olhava o cacho, dizendo: olha, o tamanho do cacho vai produzir 100 por 1 esse negócio aqui, porque o cacho saiu, o fruto é extraordinário. Então toda árvore, a glória da árvore, a alegria, o contentamento, o que faz ela aparecer são os frutos que ela produz. O que é que a palavra está dizendo para mim e para você? Que o nosso Deus, que o nosso Jesus nos enxertou nele. Nós éramos perdidos, nós éramos condenados, nós estávamos produzindo, e na realidade a oliveira brava nem produz, e o que ela produz é veneno, não presta para alimentação. Então nós não produzimos nada, nós não tínhamos nada a oferecer, mas nós somos tirados da base que não tinha, do tronco que não tinha nada a oferecer, e fomos enxertados em Cristo, a oliveira verdadeira. E quando nós somos enxertados em Cristo, nós começamos a receber o quê? Alimento da raiz, alimento, seiva do tronco, e aí começa a nascer as folhas verdes, viçosas, e aí começa, no tempo certo, vem as flores, e logo depois das flores vem os frutos. Sabe o que Deus está fazendo com que eu e você entenda nesta noite? Olha, fique tranquilo, porque o poder é meu, a sustentação é minha, a força vem de mim, o teu alimento vem de mim, mas eu estou te dando a oportunidade de você transparecer a minha glória para o mundo. As pessoas vão olhar para você, que são os frutos da oliveira, e vão dizer: olha que tanto de fruto esta oliveira está produzindo. A glória da oliveira é os frutos, e a glória de Deus são eu e você, somos nós. Nós transparecemos a glória de Cristo quando estamos produzindo frutos nos galhos enxertados nele. Então a glória de Deus só pode ser vista através dos frutos. É do que você faz, é do que você é que faz com que todos olhem e reconheçam a glória de Deus através da sua vida. Deus está te fazendo entender hoje que o propósito dele é que toda a glória dele se manifeste através de você, e ele te criou exatamente para isto. Você foi criado, enxertado nele, exatamente para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida e da sua existência. Em Lucas capítulo 4, do verso 18 e 19, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo: o Espírito de Deus está sobre, porque ele me ungiu. O próprio Jesus chega na sinagoga, pede os pergaminhos,
abre o pergaminho. Onde está escrito, obreiros? Lucas 4 foi registrado, mas ele leu o pergaminho lá do Antigo Testamento. E ele pega e diz: olha, hoje está se cumprindo o que diz as Escrituras. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade às pessoas e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro, senta, e o verso 21 diz: e ele começou a dizer-lhes, começou a falar. E é este mesmo Espírito que veio sobre Jesus e que ungiu Jesus para exercer todo o ministério que ele exerceu aqui na terra. É o mesmo Espírito que Deus colocou sobre a nossa vida e que nós carregamos em nós, porque nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Recebemos isso desde o dia em que Ele nos criou. E agora, quando nós reconhecemos a graça, a bondade, o perdão, o sacrifício de Jesus, e que nós somos ligados na oliveira, Ele ativa o Espírito Santo que está em nós e faz com que nós tenhamos autoridade sobrenatural para exercer a obra dele aqui na terra. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. E quando o texto do verso 21 diz, Ele começou a falar. Ele começou a falar. E você já viu o que o próprio Jesus disse em Marcos, em Mateus, quando Ele dá as instruções últimas para as pessoas cumprirem o ide? Olha, vocês vão, pregam o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mas esses sinais seguirão os que creem em meu nome. O que eles farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, curarão os enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão em cobras. O que mais tem no ministério é cobras. Mas é cobra sem veneno. Porque cobra que morde em crente cheio do Espírito está perdendo tempo, não tem efeito. Tentaram contra Paulo, né? Paulo pegando os cavaquinhos de lenha para fazer uma fogueira para quentar-se. Depois que do naufrágio, vem lá uma serpente venenosa. Era morder e cair duro, morrer na hora. E a cobra mordeu em Paulo, a cobra morreu. E Paulo continuou fazendo o seu trabalho. Porque não adianta, está cheio do sobrenatural. Tem algo diferente, tem um poder ativado. Deus escolhe, Deus, olha, eu vou mandar o meu Espírito Santo. E quando você entender o que eu quero, eu vou ativar o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder que há de vir o Espírito do Espírito sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas aonde vocês forem. Pregarão a minha palavra com ousadia, com autoridade. Começou a falar. Jesus disse: quando vocês forem pregar o Evangelho, no poder, com a unção do Espírito, no sobrenatural, aonde chegar o Evangelho, olha o poder disso aqui, olha o poder do sobrenatural. Você fala. Aonde chegar o Evangelho, aonde chegar a palavra, com poder e com autoridade de alguém que entendeu que é sobrenatural, porque Deus escolheu para isso, aonde chega a mensagem, aonde começa a falar, aonde chega o Evangelho, a doença sai. Aonde chega a palavra, a doença vai embora. Aonde chega a palavra, o diabo tem que sair. Aonde chega a palavra, as enfermidades desaparecem. Aonde chega a palavra, demônios se estremecem. Aonde chega a palavra, a alegria chega. Aonde chega a palavra, a cidade é transformada pelo poder da palavra.
Tem algo sobrenatural ou não tem? Você só fala a palavra, mas é preciso que haja algo ativado em você. É o poder do Espírito Santo na sua vida. É quando você fala, quando você começa a falar no poder, na unção, e quando você fala a palavra, a doença bate em retirada. Quando você começa a falar a palavra, os demônios vão saindo de mansinho. E você pode até dizer: olha, sai de 2 a 2 para não fazer tumulto. Mas vai saindo, vai desocupando, porque aonde chega a palavra, a libertação. Aonde chega a palavra, a alegria chega. É uma tristeza só, é porque não chegou ainda a palavra de Deus. Esta cidade não muda, ainda não mudou, porque a palavra de Deus ainda não chegou como deveria chegar. Porque aonde chega a palavra, a cidade é transformada pelo poder da palavra. E o que é isso? São frutos daqueles que estão ligados na videira. É frutos. E aí a glória de Deus é manifestada na cidade. A glória de Deus é manifestada no meio da igreja. A glória de Deus é manifestada porque as doenças vão embora, a cura chega, a alegria chega, o poder de Deus se renova. Há poder, a alegria, a unção, a cura, a libertação, porque a palavra de Deus, ela é poderosa na vida de quem está vivendo o sobrenatural. O sobrenatural. Para eliminar qualquer dúvida que você possa ter quanto à existência do sobrenatural de Deus na tua vida, eu quero trazer para você nesta noite algo muito simples. Quando o crente está ativado no Espírito Santo, cheio, com poder sobrenatural. Quantas pessoas aqui na igreja fizeram algum curso e fala fluentemente mais de uma língua? Dê um sinal assim para mim. Tem alguém que fala mais de uma língua, que fez um curso? Aí eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo japonês, eu falo russo. Tem alguém? Tem alguém? Então não tem ninguém. Mas, pastor Zé Maria, não estou aqui para desmerecer. Até que série o senhor estudou? 3ª série. Lá daquela... A minha mãe estudou até a 4ª e foi professora. 3ª série do primário. Nunca fez um curso de inglês? Nunca fez um curso de línguas? Mas ativado pelo poder do Espírito Santo, fala 2 línguas. É sobrenatural ou não é? É sobrenatural ou não é? Então não tem como nós trazermos dúvidas, porque a palavra de Deus diz: olha, e viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É a mesma unção que veio sobre Jesus para poder fazer a obra que ele veio para fazer. Ele derramou sobre a sua igreja, ele derramou sobre o seu povo. Ele diz: olha, receba poder e vocês vão fazer algo extraordinário, mas para que todos saibam que há algo sobrenatural. Pedro não sabia nem ler direito. Pedro não sabia nem falar direito. As pessoas olhavam para Pedro e diziam assim: mas não é aquele homem, aquele indouto, aquele analfabeto? Como ele fala desse jeito? Aí alguém diz assim: mas me parece que ele esteve andando uns dias com um tal de chamado Jesus. Ele andou com Jesus alguns dias. E agora
ele foi cheio, ativado pelo Espírito Santo, porque enquanto Jesus não foi, ele não mandou o Espírito para poder se manifestar. Mas quando o Espírito de Deus se manifestou na vida daqueles que estavam reunidos, todos começaram a falar em outras línguas. E Pedro se levanta na autoridade, no poder, e na sua primeira mensagem evangelística, ele consegue atrair para Deus 3.000 pessoas, quase que desesperadas, dizendo: o que eu tenho que fazer para poder fazer parte desse negócio? Porque eu estou sentindo uma chama queimando em meu coração, eu preciso saber o que fazer. Aí Pedro diz: arrependei-vos, convertei-vos e sejam batizados. E a Bíblia diz que Deus foi acrescentando. Mudou a igreja, mudou a cidade, mudou a história de toda aquela região, de toda a nação, porque alguém entendeu que o poder sobrenatural foi ativado na vida deles. Há um poder, há algo extraordinário de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus ative em nós aquilo que nós estamos sucumbindo dentro do nosso coração. As pessoas costumam dizer que há uma brasa viva, né? Há uma brasa viva no altar, e quando elas dizem há uma brasa viva no coração, tem uma brasa viva que queima em minha alma, em minha vida. Eu posso entender que muitas pessoas hoje, essa brasa que era para ser uma brasa viva, ardente, essa que era para ser uma brasa que transparecia toda a glória de Deus, a ação e o poder do Espírito Santo na vida, esse Espírito Santo de Deus ativado, aonde você chega, as coisas são transformadas, aonde você ora, as pessoas são curadas, aonde você chega, as pessoas se alegram, aonde você vai, as coisas começam a mudar, as pessoas que são aprisionadas são libertas, porque você chegou e começou a falar do poder de Jesus e do Evangelho. Mas existem muitas pessoas que tem essa chama, que tem essa brasa dentro de si, mas ela está tão em desuso, porque ela já foi coberta com uma camada muito grande de cinzas. Ela está lá no fundo, ainda existe algo lá, porque foi Deus que colocou, mas está tão sufocada, que não tem mais calor, que não tem mais brilho, que não tem mais poder, só fumega. Está lá, quase que nos últimos fôlegos para morrer. Mas se você deixar-se ser conduzido pelo Senhor, se você entender que esse sobrenatural de Deus, ele veio na tua vida e foi colocado em tua vida, esse sobrenatural, para você ser a essência da glória de Deus na terra, porque você nasceu com esse propósito. Você nasceu com o propósito de dar glória ao nome do Senhor. E você só vai conseguir fazer isto se você estiver com o Espírito de Deus ativado e vivendo sobrenatural. As pessoas precisam saber quem você é em Deus. As pessoas precisam saber: olha, chegou o pastor fulano. Olha, se ele chegou, algo vai acontecer. Olha, é o pastor que vai pregar, é o pastor tal que vai vir pregar. Olha, prepara-se, porque Deus tem dado autoridade na vida deste homem. Olha, é alguém que vai cantar. Olha, então se prepare, porque quando canta há uma unção sobrenatural. Olha, o Cristiano, mas já está indo visitar você. Prepara aí, porque aonde chega esse casal,
As pessoas são libertas, porque eles chegam falando na autoridade da palavra e do poder do Espírito Santo. Se você entender isso, Deus vai ativar em sua vida aquilo que você precisa, que é o sobrenatural, para que você possa viver a plenitude do Evangelho. Porque tem muitas pessoas que já não estão vivendo mais a plenitude do Evangelho, estão vivendo um Evangelho de mais ou menos, um evangelho de um pouco de poder, um evangelho de um pouco de transformação. E quando a palavra de Deus diz que o evangelho é poderoso para transformar, é poderoso para salvar, é poderoso para mudar a história. Ei, o evangelho é poderoso para mudar uma cidade, para mudar um país. É o poder do evangelho, só que ele precisa estar em mim, ativado em mim. E Deus me escolheu para isso. Deus escolheu você para isso. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Deus te chamou para ser e viver o sobrenatural. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, porque havia um poder sobrenatural ativado na vida das pessoas, na vida dos apóstolos, na vida da igreja. A palavra diz que a igreja vivia em temor e os apóstolos realizavam grandes sinais e maravilhas entre o povo, porque havia algo que estava queimando nos corações, havia algo que estava além das forças naturais. Era algo que elas agora entenderam. Esse negócio de ficar preso na cadeia, apanhar, isso era natural para eles. Isso não fazia diferença. Se estava na cadeia, se estava apanhando, Paulo dizia assim: olha, se eu como ou se eu passo fome, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, se eu estou alegre ou se eu estou triste, eu aprendi a viver todas essas coisas, porque arde em meu coração uma chama, um poder muito maior do que ter ou não ter as coisas, porque eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Não é o que você tem, é o que você é. Não é o que você pode, é aquele que pode, que está em você. E Deus te chamou para isso. Deus te chamou para viver o sobrenatural. O sobrenatural. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia que o sobrenatural de Deus não precisa de muita coisa não. É só crer e falar. É só crer e falar. Eu não vejo Elias fazendo uma campanha de 7 dias para poder falar algo e Deus fazer. Ele vivia no sobrenatural de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem representante de Deus na terra, profeta do Senhor. Ele diz: olha, ele não disse nem sobre a palavra de Deus. Ele tinha tanta confiança de quem ele era, que ele disse: olha, sobre a minha palavra vai ficar 3 anos sem chover. Sobre a minha palavra. Choveu depois daquele dia? Só quando ele mandou chover, porque era homem ativado no poder sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. Tem hora, é aquilo, pastor Nelson, que o senhor falou lá no retiro, né? Tem hora que nós ficamos querendo orar o problema, né? Quando Deus está dizendo: ei, declara o problema para mim aí que eu quero resolver. Aí você fica: ah, Senhor, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma renite, eu tenho diabetes, eu tenho uma coisa ruim em mim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E Deus está dizendo: ei, o teu problema eu sei. Eu quero que você viva o sobrenatural e diga: olha, ei problema, ei esposa do diabo, vai saindo. Porque tem gente que gosta de carregar isso, né? Ah, mas eu vou morrer. Se ficar assim, morre. Mas se você, na autoridade, no sobrenatural de Deus, dizer: olha, eu estou repreendendo todo o mal, no poder e na autoridade do Senhor que está sobre a minha vida. Você tem o sobrenatural, precisa ser ativado.
Você precisa ser ativado. Você precisa ser ativado pelo poder do sobrenatural sobre a sua vida. Como é que está o taxímetro aí? Está ligado? Está ligado? Deus tem para você. Deus tem algo para você. Eu quero que você preste muita atenção nesses últimos minutos que eu vou narrar para você aqui. Eu quero trazer para você o espetáculo da vida. O espetáculo da vida. Eu queria que você, se você puder fechar os teus olhos, você pode fazer. Desliga o taxímetro. Fecha os teus olhos. No início, quando veio a oportunidade da sua existência, você era mais um concorrente da vida, porque você concorria com 250 milhões de concorrentes. Assim iniciou a sua história. 0% de chance de você ser vencedor. Nunca o fracasso foi tão real para você. Você poderia, e as chances eram muito grandes de você perder essa caminhada e essa corrida. Mas se você perdesse essa caminhada e essa corrida, você não estaria aqui hoje. Seria outra pessoa que estaria aqui em seu lugar. Nessa trajetória, nessa caminhada da sua vida, na época desta corrida, você sonhava sonhos impossíveis. Você era milhares de vezes menor do que um grão de areia. Você parte para mais uma árdua corrida, disputada para ser um ser vivo. Com certeza, a mais difícil caminhada. O seu desafio era muito maior do que vencer um câncer. O seu desafio era muito maior do que ganhar um prêmio Nobel da Paz, ou um Oscar de melhor ator ou de melhor atriz. Nessa época você nem pensava, porque se pensasse, teria desistido. Deus te convocou para esta caminhada, para esta corrida, e você agradeceu, correndo, nadando, voando, se esforçando. Hoje, você pode até ser um especialista em reclamações. Antes você era um especialista em viver. Sim, você chegou em primeiro. Deus já havia lhe escolhido. Você é improvável, mas escolhido. E Deus já narrava a sua história, dizendo: você é um campeão, você é um vencedor. Hoje, vários desafios aparecem para que você possa subir de nível. E aquele campeão que venceu 250 milhões de espermatozoides e venceu e fecundou o óvulo da sua mãe, que chegou em primeiro, que era um especialista em viver, que nadou, voou, correu,
se esforçou. Agora, diante das adversidades que se opõem à sua vida, você diz: isto é muito difícil para mim. O show da vida estava iniciando. O Pai estava te observando, porque já sabia que você chegaria em primeiro lugar. A partir daquela fecundação, você começaria a se formar de maneira sobrenatural, desde o ventre de sua mãe. Você pode até não ter sido a primeira escolha na escola em que você estudou. Você pode não ter sido o empregado do mês ou do ano. Quem sabe você só está no trabalho porque alguém desistiu. Você sempre se viu como uma segunda opção. Talvez você não foi o filho predileto do seu pai ou da sua mãe. Talvez você não foi amado como gostaria de ter sido amado. O mundo e as pessoas te julgam, te desprezam. Mas saiba que hoje você é um escolhido de Deus. E Deus te escolheu para fazer a diferença. Ative em você a essência do sobrenatural. E viva uma vida extraordinária a partir de hoje. Deixa Deus olhar para você e ter o prazer de encher o seu pulmão, de abrir um sorriso bem largo quando olhar para você e dizer para você: valeu a pena. Valeu a pena te escolher quando você era um ser informe. Valeu a pena te escolher quando você nem pensava, só queria viver. Valeu a pena colocar em você a minha essência. Valeu a pena acreditar em você. Valeu a pena te amar. Valeu a pena dar a vida para te resgatar do pecado. Valeu a pena acreditar no teu ministério, na tua chamada. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque aquele que iniciou esta carreira com 0% de possibilidades, porque aquele que enfrentou 249.999 possibilidades de dar errado, lutou com todas as forças, porque entendeu que alguém lhe deu a oportunidade e acreditou que poderia chegar em primeiro lugar no espetáculo da vida. Você lutou, você se esforçou, você conseguiu, porque o Criador já te escolheu antes do ventre da tua mãe. Ele olhou para você quando ninguém te viu, e Ele já acreditava
no seu potencial. Ele olhou para você, quem sabe, há 80, 90, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 5 anos atrás. Já determinou: este é um escolhido meu. Vou colocar sobre ele o meu espírito. Vou ativar na vida dele o sobrenatural. Não importa se as pessoas vão acreditar ou não. Não importa se vai ser improvável, mas todos saberão que és o meu escolhido. Tu és um escolhido de Deus. E a única coisa que Deus espera é que venha valer a pena tudo aquilo que Ele fez por mim e que Ele fez por você. Que esta caminhada possa continuar, que possamos continuar sendo vencedores, lutando com todas as forças, dando graças a Deus pela oportunidade da vida, do chamado, da presença, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Não importa o que o mundo diz sobre você, importa como Deus olha para você. E não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez por você. Quem sabe você está ferido na alma, nos sentimentos, porque alguém olhou para você e desprezou. Alguém olhou para você, não achou você tão bonito, tão linda. Alguém olhou para você e não deu nada por ti. Quem sabe você mesmo tem se olhado e tem desacreditado das tuas capacidades, daquele potencial, daqueles sonhos que você sonhava. Quem sabe muitos sonhos você deixou pela estrada, porque deixou de acreditar que era um escolhido de Deus. Quantas vezes você não consegue tomar posse da bênção de Deus, porque você olha para você e para as suas atitudes e diz: eu não mereço, não é para mim. E eu gostaria que você nesta noite entendesse que toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus na cruz, e Jesus levou toda a ira de Deus por tua causa. Mas agora eu gostaria que você se olhasse e conseguisse se permitir a ver como Deus olha para você. Você pode se colocar de pé. Eu gostaria de dizer para você: não importa a maneira que as pessoas estão te vendo, sabe como Deus te vê? Preste muita atenção nisso aqui. A palavra de Deus diz que Deus olha para você e diz para você: oh minha filha, você é a menina dos meus olhos. Ele olha para você, homem, e diz: ei, tu és o príncipe de Deus na terra. Ele olha para você, igreja, e diz: é a minha geração eleita, é o meu povo especial, são sacerdotes reais. Deus olha para você e te chama de menina dos olhos. Deus olha para você e te chama de príncipe, porque Ele vê em você o sacrifício de Cristo.
Por isso eu disse para você: desliga o tranquissímetro, porque não é pelo que você faz, não é pelo que você merece, não. É por causa da bondade, é da generosidade. Ei, este amor é por causa dele, não é por causa de você. Mas ele olha para você hoje e diz: filho meu, eu te amo, eu te escolhi, eu sou o teu Deus, e eu te tomo pela tua mão, e eu te digo: tu és meu. Fui escolhido, E se tu passares pelas águas, eu estarei contigo. E se passares pelo fogo, a chama não queimará em ti. Porque você é improvável, Quem sou eu? mas é meu escolhido. Eu coloquei em você a minha essência. Então viva a minha essência, porque eu te escolhi. Não era escolhido.